Oi, boa tarde! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Boletim Legislativo. Preparamos reportagens cheias de informação para você terminar o ano da melhor forma. No jornal de hoje vamos falar de segurança. Imóveis vazios no fim de ano podem atrair criminosos. Veja dicas para proteger sua casa e viajar tranquilo. Finanças também é tema. Contas de janeiro podem pesar o bolso, por isso planejamento financeiro é essencial. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você vai aproveitar as festas de fim de ano para viajar? Já fez reserva no hotel ou pousada para descansar alguns dias? Então fique atento. Neste mês entrou em vigor a nova Lei Geral do Turismo, que estabelece as principais regras do setor. O Ministério do Turismo regulamentou normas de entrada e saída, de limpeza das acomodações e de registro de hóspedes em todo o país. As novas regras visam dar mais transparência e segurança ao consumidor, mas também exigem adaptação por parte dos estabelecimentos. Momentos assim já são rotina na vida de Thaís e Vitor. O casal já está acostumado a procurar viagens, idealizar roteiros e arrumar as malas. Inclusive, foi dessa forma, viajando e registrando tudo pelas redes sociais, que Thaís achou espaço para empreender. Os conteúdos turísticos começaram a gerar lucro. Nós viajamos bastante, sempre gostamos muito, e aí compartilhando um pouquinho, né, de uma forma mais turista, nas redes sociais, começaram a aparecer muitas pessoas com dúvidas, perguntando sobre o nosso roteiro, enfim, sobre toda a nossa experiência ali. E foi aí que acendeu uma luzinha, a gente falou, vamos compartilhar um pouco além. E aí começou a criação de conteúdo para o YouTube, com vídeos, compartilhando todas as informações da viagem, aqueles vlogs bem completos, no Instagram também. No Instagram, a bio de Thaís já entrega um pouco de sua vivência. Mais de 100 destinos visitados dentro e fora do Brasil. No entanto, nem mesmo a influenciadora e suas centenas de milhas ficaram livres dos chamados perrengues. O que a gente fazia? A gente chegava, já ia para a hospedagem, pedia para guardar as malas, porque isso eles sempre fizeram, então guardava as malas no hotel, nem fazia check-in nem nada, deixava as malas guardadinhas e aí a gente já saía, ia aproveitar todo o nosso roteiro e voltava só no final do dia para fazer o check-in. Então a gente conseguia se virar. Os problemas apontados por Thaís são também os relatados pela maioria dos viajantes. Com base nisso, o Ministério do Turismo editou recentemente uma portaria que padroniza regras referentes à hospedagem. Questões que anteriormente não eram tão claras e vigoravam com base no que cada estabelecimento achava adequado, agora precisarão cumprir uma mesma diretriz. As dificuldades no check-in e no check-out, apontadas pela influenciadora, por exemplo, agora terão regras estabelecidas. O novo texto estipula que não existe mais horário fixo na portaria e que cada hospedagem irá definir seus horários desde que informe o consumidor de maneira prévia. O primeiro deles diz respeito ao período de estadia, que deve compreender o período de 24 horas. Desse período de estadia de 24 horas, o hotel, o estabelecimento de hospedagem, ele pode reservar 3 horas para a limpeza e higienização do ambiente. Então, isso garante que a estadia efetivamente dure, no mínimo, um período de 21 horas. Na entrada antecipada, pode ser cobrada uma tarifa extra por essa antecipação no check-in. No entanto, todas as informações referentes aos valores têm que ser previamente informadas ao consumidor. E a mesma situação para o check-out. No entanto, para quem gosta de viajar e procurar hospedagens por meio de aplicativos como o Airbnb, é preciso ficar atento. Imóveis residenciais que são alugados por meio de plataformas como essas não se enquadram dentro da nova portaria do Ministério do Turismo. Essa, inclusive, é uma das principais reclamações dos consumidores que procuram o escritório desse advogado. Esse regramento ele é específico para empresas do setor de hospedagem, ou seja, hotéis, pousadas, resorts. Muitos consumidores, existe uma demanda grande nesse sentido, mas muito disso é em razão da falta de conhecimento dos consumidores a respeito dessa diferenciação no regramento. Não significa que os aplicativos de hospedagem são uma má alternativa para quem quer viajar, principalmente para quem busca por preços mais em conta. A dica principal em todos os casos é: leia sempre todas as instruções.
Acho que o importante é você se atentar, porque a plataforma é bem completa, tem bastante informações no horário de check-out, né? Tem todas as informações ali, o que você pode, o que você não pode fazer, o que o anfitrião oferece. Então, se atenta, né? Porque geralmente o pessoal não lê muito as informações, então, principalmente, como o aplicativo está fora dessa nova regra, né, dessa nova lei que entrou, lê tudo certinho, conversa com o anfitrião, deixa tudo estabelecido para você não ter surpresas, né? E durante as viagens de fim de ano, as residências e comércios costumam ficar vazios, o que facilita a ação de criminosos. Para aproveitar as férias sem preocupação, moradores e comerciantes apostam em sistemas de segurança e na rede de apoio, medidas que podem reduzir esses riscos e evitar que a viagem termine com dor de cabeça. Cerca elétrica e câmera de segurança. Não é difícil encontrar esses equipamentos nas casas pela cidade. Eles são muito úteis para a segurança, principalmente na reta final do ano. Muita gente viaja e a casa fica vazia. Nessa época, o número de furtos aumenta. A tendência é de realmente um aumento das ações oportunistas de criminosos que se valem dessas viagens para tentar furtos, né, em casas vazias. Porém, a Polícia Militar, dentre as operações que já são conhecidas, Operação Natal, Operação Ano Novo, operações no fim de ano, já se antevê a essas ações para intensificar o policiamento em áreas residenciais, para reforçar com essas orientações, como nós estamos fazendo hoje. Tem uma média de que as pessoas fiquem na faixa de 10 a 15 dias fora de casa por conta das férias. E ninguém quer correr esse risco. Também temos um outro episódio, por conta das saídas temporárias, tem um pequeno índice de aumento, né? E aí as pessoas preferem se prevenir mais no final do ano. Como o tenente da PM explica, para viajar com menos preocupação, é necessário ter alguns cuidados. A gente sempre destaca o principal meio e o meio mais célere para que se seja passada uma emergência, a Polícia Militar é o 190. É o telefone que todo mundo lembra, todo mundo conhece e assim, através desse telefone, numa situação de emergência, é o meio mais rápido para que a gente tenha pronta resposta, sempre aliada aí à capilaridade das nossas viaturas, né? Então, ligando o 90, passando as informações da maneira mais detalhada possível e mais rápida possível, a chance e a possibilidade de que uma viatura que está próxima se desloque até o local e consiga evitar um crime é maior. Outra maneira de ter essa tranquilidade é construir uma rede de apoio. É o que faz o José Carlos. Aqui, os vizinhos ficam de olho nas casas uns dos outros. A gente tem sim 4, 5 vizinhos aqui de frente, do lado, que a gente procura fazer essa parceria. Inclusive o vizinho nosso de frente aqui tem câmera, né, de segurança, que ajuda praticamente esse pedaço da nossa rua aqui, fica um pouquinho mais segura. E não é só com as casas que as pessoas precisam se preocupar. Com o comércio também. Essa loja de acessórios automotivos aqui na Zona Oeste fecha para férias coletivas no fim do ano. E o dono só consegue viajar tranquilo por causa do sistema de segurança. Basicamente, o nosso sistema de segurança aqui é um sistema bem completo. Temos um sistema de monitoramento por câmeras, tem um sistema de voz também e todos os sensores posicionados para melhor deixar seguro o local. Esses equipamentos de segurança são importantes. E como explica esse especialista, existem sim equipamentos mais caros, mas também é possível ter um sistema de baixo custo que funcione bem. Ou seja, uma câmera. Essa câmera, então, tem a função de identificar se alguém entra na sua garagem ou não e começa a gravar e armazenar automaticamente. Lembrando que hoje esse é o modelo mais pedido por conta de não ter mensalidade. Então, ele tem um valor super acessível ao mercado e não possui mensalidade. Segurança é um dos assuntos mais discutidos entre os representantes do poder público. Os vereadores da Câmara debatem sobre a importância de cuidados preventivos para evitar roubos e furtos. O parlamentar Gilson Campos acredita que a rede de apoio entre moradores é um diferencial. Eu costumo dizer que o seu principal parente é o seu vizinho, porque às vezes os parentes moram longe e o vizinho que está mais próximo. Então é importante o bom relacionamento entre as vizinhanças, né? A política da boa vizinhança é importante ter, porque se você vai viajar e seu vizinho não, ele pode, né? Ó, vizinho, é o seguinte, eu vou estar viajando, então se você puder dar uma olhadinha de vez em quando ali, se não tem nada suspeito na rua, a própria vizinhança solidária, né? Os consegues pode também orientar nessa empreitada de ajudar na divulgação e orientação para que as pessoas possam viajar com tranquilidade. Porque é tão difícil e ruim quando você vai viajar, um momento feliz com a família e quando você retorna, você encontra uma surpresa
intragável, né, que é a questão do arrombamento da casa, roubar os seus pertences, que com tanto sofrimento as pessoas levam para poder fazer ali, conseguir conquistar os seus bens e para outras pessoas virem levar tão facilmente, né? Então é importante ter esse bom diálogo com a vizinhança para que eles possam ajudar aí a cuidar da sua residência. Os equipamentos e as forças de segurança da cidade também são fundamentais para que as ocorrências de roubos e furtos no fim de ano diminuam. O vereador Sidney Campos destaca que é papel da Câmara cobrar a efetividade dessas ações. A gente cobra a Polícia Militar, né, para ter mais patrulhamento aqui em São José dos Campos, a nossa GCM também, principalmente com relação aos nossos prédios públicos aqui na cidade. Então a gente faz esse trabalho de indicação aí, cobrando, né, as entidades de segurança pública para reforçar o patrulhamento aqui em São José dos Campos. E a população agradece, seja para quem vai viajar ou passar o fim de ano em casa. Um ambiente mais seguro e protegido é fundamental para que todos possam aproveitar mais as festas. Vamos mudar de assunto e falar de saúde? No verão, aumenta não só a temperatura, mas também a exposição da nossa pele aos raios solares. Isso exige atenção redobrada. O uso diário do protetor solar é uma das principais formas de prevenção contra queimaduras, manchas, envelhecimento precoce e até câncer de pele. Meu nome é Karine Okamoto, sou médica dermatologista e hoje vou falar para vocês qual a importância do protetor solar. Então, o protetor solar, ele tem que ser fator 30 ou mais, idealmente fator 50 ou maior, né? 50, 70, 90. Ele deve ser reaplicado a cada 2, 3 horas e a quantidade, que é uma dúvida bem frequente, geralmente eu explico uma regra bem simples, mas é a regra dos 3 dedos. Então a gente passa no indicador, no dedo médio e no anelar. E aí essa é a quantidade para o rosto, né? Então é uma regrinha aí fácil de lembrar. E deve ser reaplicado a cada 2 a 3 horas. Estamos na contagem regressiva para o próximo ano, um novo ciclo que se inicia, mas que também sempre traz aqueles compromissos financeiros inadiáveis, como IPTU, IPVA, matrículas, material escolar e outros boletos que costumam pesar o bolso no início de todo ano. Por isso, para não começar 2026 no aperto, o ideal é se planejar financeiramente. O final do ano chegou e com ele as comemorações para o início de um novo ciclo. Mas, em meio às confraternizações, o planejamento financeiro costuma ficar em segundo plano. O melhor remédio para evitar dores de cabeça com impostos como IPTU, IPVA e outros gastos é o planejamento. No final do ano, normalmente, é o período onde a gente recebe um pouco mais de dinheiro, né? Às vezes férias, mas com certeza 13º, onde a gente tem um aporte maior de capital. Isso permite que a gente equalize eventuais dívidas que nós tenhamos, né? E também se planeje para as despesas do início do ano. E, a partir daí, criar um planejamento, criar uma meta e objetivos para o ano seguinte. Não se planejar pode causar inúmeros problemas financeiros. Foi o caso do Eduardo. As dívidas se acumularam e, quando percebeu, já estava mergulhado em contas. E o pior, sem dinheiro suficiente. Chega final do ano, você começa a querer viajar, trocar de roupa, trocar de carro, acha que o ano que vem basta você pensar positivo, as coisas vão acontecer. Então, ainda hoje, eu tenho que me policiar bastante. Então, eu passei a policiar bastante a minha mente. Mas eu sei que só se eu não tiver algo que eu olhe para aquilo, se não tiver algo que eu, bato os olhos todos os dias para falar, não, aqui não, até aqui você pode ir, não vai dar certo, com base em neurociência, essa coisa toda. Então, o que eu comecei a fazer? Muito por parte da minha esposa, juntos. Então, assim, ela, até aqui, ok, tem um X aqui e você precisa guardar. Pô, mas não tem a grana, não, mas precisa guardar, que é teu fundo de reserva. Porque se você não faz fundo de reserva, vem um imprevisto, furou o pneu do carro, a geladeira pifou, você fala, não posso ficar sem isso. O que eu vou fazer? Um remédio, que alguém da família ficou doente. Você não tem fundo de reserva, você vai lá e toma emprestado. E aí entra de novo aquele ciclo. Então, basicamente, o que eu comecei a fazer a partir daí foi criar alguns mecanismos de que me freasse nos momentos em que eu
sem pensar ali no emocional, fosse gastar dinheiro. E até o 13º merece um cuidado especial. Para esse especialista, o ideal é ter cautela na hora de usar o salário extra. Separar uma parcela para diversão e presentes é normal, mas a dica é poupar um pouco para as contas do início do ano. Eu sempre uso, Eduardo, uma expressão que eu acho muito importante. Se pague primeiro, né? Quando você tem sonhos, você tem planos, você tem objetivos, se você definir seus planos, se você definir seus objetivos para o ano que está chegando, você vai se pagar primeiro. Então, esse dinheiro extra que entra, você reserva uma parte dele para te ajudar a realizar esses planos, esses objetivos que você se estipulou para o ano. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, se pagar primeiro. Entrou o dinheiro extra, pega ele, reserva ele dentro da sua poupança para que ele seja eficiente e eficaz para realizar seus sonhos no ano que vai entrar, de todos os planos que você está construindo. E o poder público também tem papel importante na hora de fornecer ferramentas que auxiliem no planejamento financeiro dos munícipes. De acordo com o vereador Carlos Abranches, cabe ao município trabalhar campanhas educativas que reforcem a importância do orçamento familiar. Organismos públicos podem criar esses manuais, esses folders, esses flyers, essas divulgações em rede social, sobretudo, sobre como economizar, o passo a passo do controle financeiro. Pode ter certeza que isso é um santo remédio, porque crise financeira é capaz de separar um casal. Problemas financeiros acabam afetando a saúde emocional da pessoa endividada. E isso pode gerar consequências gravíssimas, não só para a pessoa, mas para o casal, para os filhos que veem a situação se agravando, e é preciso tomar um cuidado muito grande com isso, sobretudo no campo emocional. A Comissão de Economia da Câmara também defende a importância de conscientizar a população sobre cuidados financeiros. Segundo o vereador Gilson Campos, presidente da comissão, um dos tópicos debatidos para ajudar na formação de uma consciência econômica é a inclusão da educação financeira nas escolas. Para o parlamentar, promover esse aprendizado na infância ajuda a formar adultos conscientes. É importante que a Prefeitura, Câmara Municipal e comunidade, a sociedade civil, comece a pensar realmente nesses assuntos que são de interesse de todos nós, porque cada dia mais a gente vê que a inadimplência vem aumentando e não dá para ficar esperando, né? Vamos fazer um mutirão de desconto, vamos fazer aquilo e tal, mas é importante sim que o poder público esteja junto, principalmente nas escolas, com as crianças, para preparar esse pessoal, essas crianças, né, que serão os futuros jovens, os futuros senhores e senhoras, mas que eles possam ter um futuro melhor e abençoado aí, sem as dívidas, né? E o Eduardo, depois de compreender a necessidade de se organizar melhor, conseguiu sair do vermelho e se tornou até educador financeiro. Hoje, compartilha algumas dicas que o fizeram alcançar a estabilidade. Eu era desorganizado, eu não planilhava nada. Então, não, eu já sei o que tem que fazer e tal, mas não dá certo. Se você não planilhar, se você não colocar um cartaz na tua frente, ali, ó, isso não dá, isso não pode, eu não fazia. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, e ela rapidinho já começou a se planejar para casar, ela é muito organizada. A hora que nós começamos a planilhar em 3 anos, durante o namoro e até o casamento, eu resolvi todos os meus problemas, casamos sem dívida nenhuma. Para falar que eu não casei com nenhuma dívida, a minha sogra, ela me emprestou na época R$10.000 para fazer a festa, para nós não ficarmos com dívida, e depois de 2 anos eu paguei do jeito que dava para ela e minha vida se resolveu. Então, a partir daí eu comecei a ensinar isso para as pessoas. E de lá para cá, assim, tem muitas histórias, nós poderíamos ficar aqui horas conversando sobre isso. Você já deve ter ouvido ou falado a frase Ano Novo, Vida Nova. Pois é, a chegada de um novo ano é sempre um momento de reflexão, né? Avaliar como foram os últimos 12 meses, as conquistas, os desafios. E antes de 2026 começar, muita gente aproveita para fazer a famosa lista de metas. Mudanças de hábitos, novos objetivos, sonhos. Mas na hora de colocar tudo no papel, é preciso equilíbrio. Definir metas realistas é o segredo para não se frustrar e tornar o próximo ano mais leve. Com a chegada de um ano novo, muita gente aproveita o momento para fazer planos e renovar as metas. A Sara é uma dessas pessoas. Nesse período, ela sempre separa um tempo para colocar no papel os desejos e os objetivos para o ano seguinte. Para o ano seguinte. Então, eu gosto de começar agradecendo
tudo que eu aprendi, todas as experiências que eu vivi, escrever quais vão ser os meus próximos passos e ainda fazer alguns pedidos, né, agradecendo a saúde da família, todas as coisas boas que eu passei. Aí eu gosto de sempre reler também a carta que eu fiz e logo depois que eu releio, eu faço as minhas orações, eu gosto de queimar essa carta para deixar lá no ano que passou mesmo. E agora, com novos planos, com novas metas, eu consegui entrar no ano com o pé direito. Para Sara, o primeiro passo para que o planejamento funcione é olhar para o ano que está terminando e entender o que deu certo e o que precisa mudar. Esta psicóloga reforça essa ideia e destaca que avaliar o ano que passou ajuda a ajustar estratégias e se preparar melhor para as metas do próximo ano. A palavra é investigue por que não deu certo, analise, anote no papelzinho, não deu certo por causa do A, B, C. Bom, como eu posso fazer ajustes? Eu posso fazer E, D, né? Estabelecer, então, os ajustes. E aí, ao invés de eu ficar remoendo culpa, e ficar me autodepreciando, me autopunindo, eu posso aprender e continuar, o que é muito importante. Ainda segundo Andréia, é essencial que as metas estejam alinhadas ao propósito de cada pessoa. Antes de escrever qualquer objetivo, vale refletir o que realmente faz sentido e não seguir expectativas de outras pessoas. Eu preciso saber quem eu sou, por que eu estou estabelecendo certas metas para mim, ou por que eu acredito que eu preciso. Né? Por exemplo, eu quero trocar de carro. E por que eu quero trocar de carro? Porque as minhas amigas todas estão com um carro novo, só eu que não. Eu preciso fazer isso, ou eu gosto do carro que eu tenho. Então, eu preciso refletir bastante acerca das minhas necessidades, daquilo que pode me fazer bem, e não numa comparação. Não na motivação externa, o que alguém diz. Eu já escutei isso, inclusive. Nossa, esse carro não combina com você, doutora. Não, mas eu gosto do carro e tá bom para mim. Ele atende às minhas necessidades. Então, essa não vai ser minha meta. Minha meta serão outras, baseadas na minha necessidade. Então, quando a gente pensa em metas, e aí o equilíbrio emocional, é extremamente importante que eu reflita acerca de mim. O que é que me faz bem? O que eu estou sentindo falta? E não ficar preso só nessas coisas que a gente ouve muito, né? Perder peso, parar de comer açúcar, atividade física, são importantes. Mas pensar também o que é que pode me gerar prazer. Será que caminhar ao ar livre, observar o céu, o pôr do sol, o amanhecer, o que é que pode me fazer bem, que tem escapado dos meus sentidos e eu posso sim incluir na minha lista de desejos e de metas alcançáveis. Especialistas reforçam que as metas específicas e realistas aumentam as chances de serem cumpridas. Pequenas mudanças diárias, como começar uma atividade física ou ajustar hábitos, podem fazer grande diferença ao longo do ano. Eu preciso entender, cabe na minha vida? Se ela é importante, por exemplo, a atividade física, ela é importante. Eu, por exemplo, estou tendo que fazer. Tá, mas eu consigo fazer todos os dias? 1 hora, 2 não. Mas será que eu conseguiria meia hora todos os dias? Em que horário? Qual horário que é mais possível para mim, que se encaixa melhor na minha agenda? Então, é importante que a gente elabore com cuidado as metas, estabeleça também um prazo para elas, né? E não ser tão agressivos. Uma das dicas para realizar metas é colocar tudo no papel. Para Sara, quando escritas, as metas ficam visíveis e mais fácil de acompanhar o progresso. É muito bom colocar isso no papel, revisitar, olhar também imagens, né, em revistas, na internet, de coisas que façam a gente sonhar cada vez mais para que a gente se sinta motivado. Eu mesma me sinto muito motivada a correr atrás para conseguir realizar meu sonho. E a Sara é um exemplo disso. Ao longo dos anos, ela não apenas anotou seus objetivos, como também viu muitos deles se tornarem realidade, inclusive metas criadas ainda na infância.
que quando eu era criança, não tinha noção ainda das coisas, eu desenhei uma casa, o meu pai do lado de fora, cuidando do jardim, a minha mãe dentro de casa e eu e meus irmãos na piscina. Anos depois, a gente conseguiu realizar o sonho de construir uma casa no sítio. Então, foi uma coisa que, da minha cabeça de criança mesmo, né? Algo bem didático que eu fiz e que depois, por destino, assim, coincidência e também acho que providência de Deus, a gente conseguiu realizar o sonho de construir a nossa casa, que era exatamente igual a do desenho. Uma casa azul, com a piscina do lado de fora, meu pai sempre no jardim, né, cuidando das plantas, e a minha mãe que sempre gosta de cozinhar, fazer coisas novas, né, pra gente. Ter metas claras e realistas no papel vai além de registrar vontades. É definir um guia para o próximo ano. O que é muito importante é que a gente não precisa ficar preso ao calendário, né? Final de ano dá uma sensação de recomeço, uma nova chance. Só que parece que é só no final do ano. E não é. O recomeço é sempre quando você toma uma decisão. Então, estabelecer novos recomeços, independentemente de uma data tão simbólica como o Réveillon. E o Boletim Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode rever todas as reportagens de hoje no nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Amanhã tem mais, último dia do ano, e eu estarei aqui a partir das 2 horas da tarde te esperando, viu? Um abraço, até amanhã!